Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Bora para mais um vídeo muito legal comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. E olha só, pessoal, trouxe aqui para vocês um carro muito legal mesmo. Estamos falando aí do Chevrolet Camaro, só que dessa vez na configuração conversível. Bom, pessoal, esse vídeo eu vou fazer ele um pouquinho diferente do que normalmente nós fazemos. E o motivo é simples. Se você acompanha aí o nosso canal, já percebeu que nós temos um comparativo histórico do Chevrolet Camaro versus o Ford Mustang. Já de cara eu digo, é o comparativo desses dois carros mais acessados do mercado brasileiro. E também é um dos vídeos mais acessados do mundo quando o assunto é comparativo, Camaro versus Mustang. Vídeo longo, muito detalhado, onde a gente explorou bem a técnica desse modelo. E é por isso que eu vou fazer agora um vídeo um pouquinho diferente. A ideia aqui é explorar mais os diferenciais do Camaro, sobretudo esta belíssima configuração de conversível, conversível raiz, né? Porque ele tem a capota de lona. Tem como ser mais raiz que isso? Um legítimo American Muscle Car com motor V8 aspirado e uma capota de lona. Pois bem, tem muita coisa legal para contar nesse vídeo agora. Mas olha só, pessoal, nem tudo são rosas para esta obra de engenharia aqui da Chevrolet. E por que eu digo isso? Bom, para começar, a própria marca a Chevrolet diz que a partir do ano 2035 ela só terá produção de carros elétricos em qualquer parte do mundo onde ela atua. Ou seja, ela realmente vai tirar o pé dos carros a combustão. E aí onde é que entra o Camaro? Então, aqui tem mais um outro problema. Pode ser que vocês estejam olhando agora para o último Camaro nesta configuração raiz. Por quê? Especula-se, tá? Nada disso é definido, que este carro não deve ir além entre 2024 e 2026. O que já se sabe é que o provável sucessor do Camaro, que a gente nem sabe se vai ter esse nome, será um veículo já eletrificado. Portanto, este veículo aqui raiz, desta forma, infelizmente, para o nosso desespero, está com os dias contados. Então, eu vou aproveitar muito bem a história desse ícone da indústria. É claro que esse carro tem muitas coisas legais, mas certamente um enorme diferencial dele é o que a gente encontra aqui embaixo desse capô. Estamos falando de um motor V8 aspirado, 6,2 litros. É grande a cilindrada do negócio, né? Pois bem, esse motor entrega potência máxima aí de 461 cavalos. E essa potência é obtida aí a 6.000 rotações por minuto. O torque é monstruoso, são quase 63 kg de torque. Para ser preciso, 62,9 kgfm. E como a gente tem um motor aspirado, a gente vê que esse torque chega numa rotação um pouquinho mais alta, né? 4.400 rotações por minuto é o torque máximo dele. Agora, o que mais que a gente pode falar de configurações desse motor? Coisa curiosa. 2 válvulas por cilindro. Então a gente costuma ver muito carros com 4 válvulas por cilindro. Aqui é uma configuração de 2 válvulas por cilindro. Outra coisa, ele também tem variação de comando, só que aqui apenas a admissão conta com essa variação, a exaustão não tem esse recurso. E por fim, a gente ainda pode destacar mais algumas outras coisas interessantes, que é a relação peso-potência e peso-torque. Então, peso-potência são apenas 3,9 quilos para cada cavalo do motor, uma ótima relação. E a peso-torque também é muito favorável, 28,6 quilos para cada quilograma-força-metro. Ou seja, o que não falta aqui é potência e torque. E aqui vai outra curiosidade muito legal, né? O motor do Camaro está ligado aí a um câmbio automático de 10 marchas, onde a tração aqui é apenas nas rodas traseiras. Só que olha que legal, esse câmbio automático de 10 marchas aqui não é necessariamente da Chevrolet. Para ser mais preciso, ele é metade da Chevrolet e metade da Ford. O câmbio é exatamente o mesmo do Mustang. Mas como é que é isso, né? Estranho. São concorrentes, mas não necessariamente inimigas. Pois bem, Chevrolet e Ford
precisavam ter um câmbio para esses carros grandões de alta potência. O que elas fizeram? Desenvolveram conjuntamente um câmbio automático de 10 marchas para esses veículos. E aí cada uma botou 50% da grana e elas podem usar aí os carros de forma diferente, né? Então cada uma tem o projeto do câmbio e faz a sua personalização para o modelo. Portanto, o câmbio aqui, por incrível que pareça, é metade Ford e metade Chevrolet. E você já deve estar pensando, né? Um motor de cilindrada tão alta assim, com tanta potência e torque, deve beber um combustível, né? E realmente bebe, né, pessoal? É um motor muito grande. Agora, mesmo ele sendo um motor grande, a Chevrolet se preocupou em tentar deixar ele um pouco mais eficiente. E aqui tem uma coisa muito legal, por quê? Ele tem um sistema de gerenciamento de cilindros, que inclusive você consegue ver no painel do carro quando você está dirigindo o modelo, que quando você está ali em velocidade constante, com o pedal do acelerador bem suave, isso acontece tanto na estrada quanto na cidade, o que ele faz? Ele desliga 4 cilindros e opera com 4 cilindros. Então é como se esse motor, que é 6,2 litros, numa determinada situação, operasse como um 3,1. Ah, mas isso faz o consumo cair pela metade? Não, não faz, porque são momentos específicos. De toda forma, nesse momento, o consumo de combustível acaba sendo muito menor do que operando com os 8 cilindros. E se o negócio é acelerar, o modelo não decepciona. 0 a 100 em apenas 4,2 segundos, número oficial aí da Chevrolet. E velocidade máxima limitada eletronicamente de 250 km por hora. Existem mudanças estruturais importantes entre a versão coupé e esse daqui que é o conversível. Uma delas a gente já consegue ver aqui na frente. Quando a gente abre o capô, tem essa barra que atravessa por cima do motor, conectando aí as duas torres de suspensão do carro. E ela está aqui para aumentar a resistência estrutural. E não é só esse reforço que esse carro tem. Por baixo ele tem outros reforços. Por que isso acontece? Eu vou fazer uma analogia aqui para vocês. Imaginem uma caixa de sapato com tampa. Ela tem uma certa resistência. Quando você tira a tampa dessa caixa de sapato, não fica mais fácil torcer ela? É exatamente o que acontece aqui no carro conversível. A capota de lona, ela não tem resistência estrutural, então você precisa compensar fazendo outros reforços no carro. Por causa disso, esta versão conversível é mais pesada do que a outra. A outra pesa 1.709 kg, enquanto essa pesa 1.796 kg por conta desses reforços estruturais necessários. E todo ícone ou celebridade geralmente estão envolvidos aí em alguma polêmica. Não foi diferente aqui com o Chevrolet Camaro. Quando a GM apresentou essa nova geração aqui no mercado brasileiro, tinha diferenças aqui na frente. Esta porção central aqui do para-choque, ela era pintada em preto. E o símbolo da Chevrolet, esse daqui, ele estava aqui, no meio dessa peça e vazado. E olha só, essa mudança não agradou muito aí os fãs do Camaro. Nem aqui no mercado brasileiro e nem mesmo lá no exterior. Tanto é assim que não passou muito tempo e a Chevrolet fez um novo facelift. Para quê? Para tirar o símbolo da peça e voltar aqui para o centro da grade. Particularmente, eu acho que esse visual deixa o carro um pouco mais clássico e até mesmo mais marcante. Falando aqui de iluminação, a gente tem o farol aqui totalmente iluminado em LED. Então tem luz de lanterna, luz de rodagem diurna, farol alto, farol baixo, inclusive do tipo projetor, e até mesmo a luz de seta, que faz parte aí da assinatura luminosa em LED. Agora olha a curiosidade, vocês estão vendo que o carro não tem o farol auxiliar aqui embaixo, e não é por acaso. Esse para-choque é todo recordado justamente para facilitar a entrada de ar. Um carro com um motor desse tamanho, vocês devem imaginar que esquenta bastante. Também temos ali aquele extrator de ar na parte superior do capô, tudo isso para melhorar a ventilação. Então, o fato dele não ter o farol auxiliar aqui, um dos motivos é justamente para melhorar a refrigeração de todo o conjunto. E tem mais um outro detalhe, se você prestar bem atenção aqui no farol, embaixo do projetor tem ali a assinatura do nome Camaro. E o Chevrolet Camaro é um carrão em todos os sentidos, no sentido próprio da palavra, inclusive. Ele tem 4,78 metros de comprimento e o entre-eixos também é bem generoso, 2,81 metros. Se a gente olhar aí para o padrão dos carros brasileiros, a gente consegue ver que ele é efetivamente muito grande.
E se o Camaro Coupé já é bonito, esse conversível é ainda mais. Afinal de contas, esta capota conversível aí em lona, principalmente quando a cor é diferente do carro, dá esse belíssimo contraste. Claro, se o carro for preto, o contraste vai ser menor, mas fica muito mais bonito ter uma cor de carroceria bem diferente da capota. E a capota não é só bonita, ela é também funcional. Você, pela chave de telecomando, você consegue, por exemplo, fazer aí o acionamento para abrir a capota. E como vocês estão vendo, ó, o procedimento é bastante simples e eu diria até bem rápido. Ou seja, ao simples toque de um botão, você consegue mudar o carro mesmo antes de entrar no veículo. Tem mais curiosidade aqui, pessoal, porque o carro tem pneus de medidas diferentes. Só para vocês saberem, aqui são pneus com aquela tecnologia Run Flat, ou seja, se eles furarem, eles ainda conseguem rodar por mais algum tempo mesmo furados. Baixa velocidade, no máximo 80 km por hora, e você não deve percorrer uma distância também superior a 80 km para você poder fazer o reparo definitivo. Por conta disso, o Camaro não tem step, afinal, as medidas são diferentes. Então, na frente, a gente tem um pneu 245 de largura, perfil 40 nesse aro 20 polegadas. E lá atrás o pneu é mais largo, ele é um 275, ou seja, a gente tem praticamente 3 centímetros a mais, com um perfil 35 também no aro 20 polegadas. E a título de curiosidade, esses pneus aqui têm um traço de velocidade para velocidade máxima de até 300 km por hora. E para não faltar dirigibilidade, suspensões totalmente independentes. Na frente, construção McPherson e aqui atrás, multibraços. E também, acompanhando aí os pneus de medidas bem especiais, o sistema de freio é fornecido aí pela conceituada Brembo, que normalmente equipa carros de altíssima performance. Aqui atrás, pessoal, a receita do conversível é bastante parecida com a versão Coupé. Falando de iluminação, aqui nas lanternas nós temos LED na iluminação de lanterna, na luz de freio e na luz de pisca. Já a luz de ré é do tipo incandescente convencional. Em assistências a gente consegue encontrar aqui os sensores de estacionamento e a câmera de ré, que fica aqui nessa porção. Vou mostrar ela para vocês dirigindo. Só que este carro tem uma segunda câmera aqui na parte de trás. E a gente encontra ela aqui, ó, bem no centro do para-choque, na parte de baixo. O que essa câmera está fazendo aí? Ela funciona com o retrovisor interno virtual. O que é isso? O carro tem um retrovisor como todos, que é ali o espelho. Porém, a visibilidade traseira do Camaro, até por conta do desenho dele, é um pouco prejudicada. E aí a Chevrolet resolveu esse problema colocando essa câmera e aquele retrovisor que é um espelho, quando você muda a posição dele, ele vira uma tela. Isso mesmo, é uma tela gráfica que pega imagens dessa câmera. Aí você tem uma visão muito mais ampliada através desse retrovisor do que apenas com o espelho. E isso ajuda e ajuda bastante nas manobras. E o porta-malas aqui, como é que é? Para começar, você consegue abrir o compartimento de 3 formas. Tem botão na porta ali ao lado do motorista, tem botão aqui na chave de telecomando e mais um botão escondidinho aqui na parte superior do para-choque. Pessoal, o porta-malas aqui, ele nem é tão generoso, são 208 litros. Olha, vocês estão vendo aqui que tem uma espécie de divisor de espaço. Quando você libera esse divisor aqui, aí você tem os 208 litros de capacidade. Agora, ele está aí por um motivo e eu vou mostrar para vocês qual que é. Imagine que eu queira abrir a capota do carro sem o divisor instalado. Então, vamos lá. Tentar abrir a capota. Olha só, o carro não abre a capota, inclusive dá um alerta sonoro dizendo que ele não pode abrir a capota, porque esse divisor não está montado. Isso é para quê? Evitar que alguém tenha objetos na parte que a capota vai ocupar de espaço quando ela é aberta. Quando você monta aqui o divisor na posição, vou travar ele aqui. Agora eu vou tentar abrir a capota do carro, vamos lá? E aí o procedimento começa. Então dessa forma, você tem certeza de que o espaço da capota está disponível, ela vai conseguir fazer a sua operação normalmente, sem o perigo de bater em nenhuma bagagem. E aí nesse caso, é óbvio, você vai ter um espaço aqui no porta-malas um pouquinho menor, mas de toda forma, você ainda vai conseguir guardar algumas coisas aqui. E como é a posição para dirigir aqui no Camaro?
Pois bem, pessoal, eu vou dizer que aqui nós temos aquela típica posição de carro esportivo, né? É baixa, ela é bem baixa, você tem um painel aqui bem alto e você fica aqui numa posição que você tem aquela sensação mesmo de cockpit. O banco do motorista, a gente tem ajustes elétricos, então você tem aqui ajuste de distância, altura de todo o conjunto, inclinação do assento e até mesmo a inclinação do encosto. Aqui já vai uma observação. Apesar do encosto ter aqui inclinação elétrica, olha só, ele não inclina mais do que isso aqui. É o máximo de inclinação que você consegue. Nunca entendi isso, mas isso acontece tanto aqui no conversível quanto no coupé. Pois bem, aqui na porta, pessoal, a gente tem alguns controles. Tem posição aqui de memória do banco, são 2 posições, e um outro botãozinho aqui bastante prático, que na hora que você vai sair do carro, você aperta ele recua um pouco mais o banco. Então fica mais fácil de entrar e sair do veículo. Ainda na porta a gente tem os controles elétricos dos espelhos e também temos o controle dos vidros. Agora, curioso é que esse carro aqui, apesar de 2 portas, ele tem 4 vidros, né? Então tem os vidros da porta e tem um vidrinho aqui do lado, aqui atrás, né? Mas você só tem 2 comandos ali na porta. Como é que você faz? Então você tem um botão aqui que você escolhe qual é o vidro que você quer controlar, se é o vidro das portas ou se é o vidro da parte traseira. E a gente também tem mais um botãozinho aqui que serve justamente para você poder fazer a abertura da tampa do porta-malas. E olha só, o acabamento da porta, a grande parte dele é aquele plástico duro, mas ele tem um acabamento bonito, né? Não é aquele plástico tão simples. Tem aqui alguns detalhes que imitam alumínio, justamente onde tem as guias de LED que são personalizáveis, e temos algumas áreas acolchoadas, ali onde você consegue apoiar o braço, que é em couro com acolchoado, e aqui na parte superior, olha só, quando você fecha a porta do Camaro, você está vendo que ela é bem alta, né? Diferente dos outros carros que você fica um pouco mais alto, não. Aqui a linha do ombro do carro, ela é muito alta. Então essa parte aqui superior da porta, ela também é acolchoada, né? Então é forrada em couro acolchoado e ali a parte de baixo também. Ou seja, nós temos uma posição de dirigir aqui no Chevrolet Camaro que lembra efetivamente um carro esportivo. Aqui na porta, pessoal, o espaço para guardar coisas é bem restrito. É só esse espacinho aqui. Só para vocês terem uma ideia, eu só consigo colocar 2 coisas aqui. Ou a gente coloca a carteira e o celular e pronto. Não tem mais espaço para você conseguir colocar mais coisa ali. É bem restrito. E tem mais. Quando a porta está fechada, é praticamente impossível você conseguir acessar os objetos dependendo da forma como você coloca o banco, né? Se você colocar bem para trás, pode ser que você consiga, mas eu tenho dificuldade. Então, já digo para vocês, o espaço ali na porta é bastante limitado. O pessoal sempre pergunta como é que é o banco traseiro aí do Camaro conversível. Bom, eu já digo que não é nada agradável. Eu deixei aqui o banco do motorista ajustado para uma condição confortável para eu dirigir. E olha, pessoal, eu estou aqui completamente espremido, né? Então, as minhas pernas já estão encostadas aqui no banco. Vocês estão vendo que eu estou meio curvado aqui. E se eu realmente levantar a cabeça, ó, eu já encostei aqui no teto, né? Então, vocês estão vendo que não é confortável. Não é nada confortável. A própria inclinação do encosto aqui também não dá. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte, esse carro é o legítimo 2+2, né? É uma configuração que o pessoal costuma utilizar para dizer 2 adultos na frente e 2 crianças ou pessoas de bem baixa estatura aqui no banco traseiro. Então, aqui esse banco traseiro está mais por uma questão de emergência, para você conseguir levar mais 2 pessoas. Mas o ideal mesmo é você colocar 2 adultos na frente, crianças aqui atrás e para aqueles que gostam, de repente levar aí os seus pets, gato e cachorro, porque para transportar adulto aqui atrás, sem condição nenhuma. Antes de dirigir, eu quero mostrar mais algumas coisas para vocês, como por exemplo, as funções de computador de bordo. Chave presencial, partida aqui por botão, pessoal. Então vamos começar pelo volante. A gente tem aqui, por exemplo, ajuste de profundidade e ajuste de altura para achar uma posição bem confortável. Esse volante a gente conta com os pedal shifts aqui atrás para você interagir com o câmbio automático de 10 marchas. Aqui na parte inferior você tem botões para interagir com a central multimídia, volume e mudança de faixa. Lado esquerdo você tem as funções aí do controle de cruzeiro, que muita gente chama de piloto automático. Destaque para este botãozinho aqui, quando você aperta, acende essa luzinha aqui, ele aquece o volante. São poucas regiões do Brasil onde você vai usar isso efetivamente,
mas tem o aquecimento de volante. Do lado direito, nós temos botões aqui para atender e encerrar a chamada de celular quando conectado. E aí temos essas teclas cursoras, que servem justamente para a gente interagir com o computador de bordo desse carro, que aliás é extremamente completo, né? Então a gente tem aqui mostradores convencionais de velocímetro e contagiros com ponteiros e no centro uma tela totalmente gráfica. Você já consegue ver ali, tem várias funções, né? Você tem aqueles reloginhos em cima com funções mais específicas, além do combustível, tem ali o voltímetro, tem temperatura, tem a pressão de óleo, ou seja, tem ali algumas funções bem interessantes, mas você consegue ver mais coisas. Então vamos lá, menu a menu, esse daqui é o do computador de bordo, então você consegue ver o velocímetro, consumo do carro, inclusive aquele 8,5 km por litro foi ali uma média praticamente de estrada. Aqui 7 km por litro a gente já tem uma média acumulada de estrada mais cidade. Temos também aqui a autonomia do carro e um detalhe é que esse carro mostra quando ele está usando o V8 ou o V4, mas a gente vai ver isso na estrada andando. Aqui vida útil do óleo, pressão dos pneus, temos também aqui o indicador de consumo instantâneo com as médias respectivas, o cronômetro, limite de velocidade que ele indica da via e aqui é o tempo de funcionamento de horas do motor, desde marcha lenta até mesmo o uso normal. Esse é o primeiro menu. Aí quando você tem o cursor aqui para o lado, você pode acessar outros menus. Você tem aqui o de desempenho, por exemplo. Esse é bem interessante quando você quer usar o carro de forma mais intensa. Você tem indicador de força G lateral, o indicador de força G em todas as direções, aqui um cronômetro interno do carro para você poder fazer o 0 a 100, um cronômetro geral de volta. Você tem ainda mais aqui temperatura do óleo, que a gente consegue ver também ali em cima, o que a gente está vendo lá em cima é a pressão do óleo, esse daqui é a temperatura do óleo. Aí sim, temos a pressão do óleo também aqui na parte de baixo, temos aí a voltagem da bateria, outra função, temperatura do fluido de transmissão e por fim, temperatura do pneu, ou seja, consegue ver praticamente todo o estado do carro aqui. Tem um menu para você fazer controle das funções de áudio do carro, pode ser pendrive ou via Bluetooth quando você tem equipamentos conectados. Tem um outro menu aqui que dá indicação de navegação, ele não coloca o mapa de GPS, tá pessoal? Ele só coloca as setas para você virar quando você tem caminho programado. Só que aqui você também consegue, por exemplo, já pegar destinos pré-programados e já programá-los automaticamente, então acaba sendo bastante útil. Um menu aqui para você acessar informações do telefone quando conectado para o Bluetooth e um menu de configurações. Aqui o ponto interessante é essa função do head-up display, porque as pessoas que às vezes acham que a posição do head-up display não está muito boa, então ele consegue fazer um ajuste fino através dessa função. Ou seja, temos aqui um computador de bordo extremamente completo e funcional. Aqui no console central temos mais algumas coisas. O freio de estacionamento tem acionamento elétrico. A gente tem um botão aqui para escolher os modos de condução do carro. Então quando você vem aqui nesse botão, você consegue ver ali no painel, por exemplo, olha, você tem um modo passeio, um modo esportivo, um modo de circuito ou um modo de pista, por assim dizer, e o modo neve e gelo, que é o para você utilizar com pistas de baixa aderência. Como por exemplo, às vezes você pode estar num paralelepípedo molhado, num gramado molhado, e aí nesse modo aqui o carro fica um pouco mais suave para evitar a perda constante de tração. Mas normalmente você vai usar aqui um modo passeio, digamos assim, na maioria das vezes. Você também tem um botãozinho aqui para você poder ligar e desligar o controle de tração. E quando você aperta e segura esse controle de tração, o que ele faz? Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Ele também desliga o programa de estabilidade, ele indica isso ali no contagiros, ele coloca ali a informação. Então você pode desligar só o controle de tração ou todo o sistema do controle de estabilidade. Alavanca de câmbio, tem o comando sequencial, joga ela aqui para a esquerda na posição drive, e aí você consegue dar o comando sequencial, que seria a mesma coisa que usar aqui os pedal shifts. Aqui na frente da alavanca de câmbio a gente tem o botão da luz de seta, né, luz de emergência para quando o carro está parado, e também temos dois porta-latas para você colocar aqui latas ou garrafas e mais um compartimento adicional aqui sobre o descansa-braço. Ou seja, temos um console que a gente poderia dizer mais ou menos padrão em relação ao que a gente vê na maioria dos carros. A parte de climatização, pessoal, é um ar-condicionado digital e automático de dupla zona, né? Separa para o motorista e para o passageiro. Só que tem algumas coisinhas que são legais para a gente mostrar. Primeiro, o ajuste de temperatura, que você não faz nos botões, você faz
girando aqui o anel externo da saída de ar, né? Bem legal esse negócio aqui que eles inventaram. Então você economizou ali um botão, então você consegue ter a temperatura diferente ali para passageiro e motorista, basta girar aqui o anel externo. Aí você também tem aqui os botões para você fazer o controle de ventilação, direcionamento do ar, você pode sincronizar aqui as duas temperaturas. Tem o modo automático de funcionamento, ou você pode simplesmente colocar aqui o modo manual e aí você escolhe como você quer a ventilação. E tem mais outras duas coisas legais, porque tanto o banco do motorista quanto o banco do passageiro, você pode escolher 3 níveis de aquecimento ou 3 níveis de ventilação. Então você pode escolher aqui como você quer. A mesma coisa acontece para o banco de passageiro. Então você tem os 3 níveis que você configura. Então, em matéria de climatização, vamos dizer assim, tem coisas bem legais aí no Camaro. A central multimídia aqui do Chevrolet Camaro, eu posso dizer para vocês que ela é muito parecida àquela que a gente encontra, por exemplo, no Chevrolet Cruze Premier. Os menus são exatamente iguais. Tem algumas diferenças, mas o legal dessa central é assim. Ela vem com internet embarcada, né? Então você consegue aqui, pelo sistema Wi-Fi dela, rotear a conexão de dados do veículo para até 7 dispositivos por conexão Wi-Fi. E esses dispositivos podem estar dentro do carro, ou se o carro estiver parado, você pode usar ele como um hotspot para até 15 metros de distância. Então você vai numa casa de campo, alguma coisa assim, você precisa de internet, você consegue usar a internet aqui da própria central multimídia. Outra coisa legal é o mapa de GPS embarcado. Então a gente tem aqui o GPS na própria memória da central, inclusive com indicação de trânsito em tempo real. Então você consegue ver aqui no mapa que nas vias ele coloca essas indicações aqui em verde. E quando existe trânsito, ele coloca aí uma indicação em laranja e dependendo da situação do trânsito, ele coloca até uma indicação em vermelho. Então você consegue, dependendo do lugar onde você está indo, pesquisar se o trânsito está ou não bom naquele momento. Então isso acaba sendo bastante útil. Outra coisa que eu quero destacar dessa central, você pode ter diferentes perfis de usuários, né, para que uma pessoa não mexa na configuração da outra. Ela aceita conexão simultaneamente de 2 dispositivos, então você pode conectar 2 celulares para o Bluetooth, um para fazer streaming e o outro no Viva Voz. Se chegar uma chamada no outro telefone, ele automaticamente comuta e vai para o telefone que está com Viva Voz, parou a chamada, ele volta para o streaming. Isso é bem legal, porque são poucas as centrais que suportam dupla conexão. Essa central também tem 2 portas USBs aqui sob o descansa-braço, que você pode ligar ou pendrive ou até mesmo Android Auto e Apple CarPlay por cabo. O que acaba mudando dessa central aí do Chevrolet Cruze? Esta central aqui, até mesmo em relação ao Onix, ela ainda, nesse ano modelo do Camaro, ele ainda não tem integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio, tá? Mas aqui, por conta do Camaro ter algumas coisas a mais, você consegue ter esse menu onde você consegue escolher a personalização dos LEDs que você tem aqui no interior do carro, no painel e na lateral de porta. Inclusive você tem combinações aqui com 2 cores, como vocês estão vendo. Então tem a cor sólida inteira, ou a combinação de 2 cores, ou até mesmo fazer o sistema acompanhar o modo de condução. Quando você altera o modo, de acordo com o modo, ele muda a cor do carro, o que acaba sendo bem interessante aí. Ou seja, temos aqui uma central multimídia que a gente pode dizer sim, que ela é bastante eficiente e moderna. E não podemos esquecer, ela está ligada a um sistema de som que é assinado pela Bose. Então a qualidade sonora é muito boa. Inclusive, caso você queira escutar o som com qualidade, com a capota aberta, você vai conseguir fazer isso, porque o som tem ótima definição e ele é bastante potente. Outra coisa bem legal é o espelho retrovisor interno desse carro. Parece um espelho igual a qualquer outro, né, que você ajusta a posição para ver a parte traseira do carro. Mas a diferença está aqui. Quando você faz esse rebatimento, que nos outros espelhos mudaria para não ter ofuscamento, você tem aí uma imagem, ele vira uma tela mesmo. E aí você tem uma imagem traseira do carro muito mais ampliada. E o detalhe é que essa imagem você consegue configurar. Então você tem um botãozinho aqui que você consegue escolher mais brilho ou menos brilho nessa imagem. Apertando o botão de novo, você consegue colocar uma imagem mais próxima ou mais distante dos objetos. Apertando mais uma vez, você consegue fazer um ajuste para mostrar a imagem mais para baixo ou mostrar a imagem mais para cima. Então, de acordo com o estilo de condução de cada um,
você consegue fazer todos esses ajustes para ter aí efetivamente uma visão muito mais ampliada, porque aí você não depende de reflexão, né? A câmera está lá atrás e ela está numa posição protegida, então é muito difícil de você ter um problema de chuva ou coisas desse tipo. E aí isso acaba ajudando e ajudando bastante o motorista a dirigir. Detalhe, a imagem que você tem aqui no espelho, ela é bem diferente da imagem que a gente tem aqui na câmera de ré. A gente pode até comparar as duas. Como vocês conseguem ver aqui, você tem uma imagem mais superior, que mostra, digamos assim, um campo mais aberto, enquanto que a imagem da câmera de ré, ele te coloca mais uma imagem próxima do chão. Ou seja, fazendo as manobras dessa forma, você contém toda a informação muito completa para conseguir ver o que está acontecendo na parte mais próxima do carro e até mesmo na parte mais distante com a imagem superior. Bom, vamos lá para a nossa manobra aqui, pessoal. Então, engatando a ré, a gente tem aqui a câmera, que a gente consegue ver a imagem bem diferente aí do espelho superior. A gente tem aqui a linha de guia dinâmica, para você conseguir ver o caminho que você está fazendo, que você consegue ligar ou desligar a linha de guia dinâmica. E usando a câmera de ré mais o espelho retrovisor, no modo câmera, a gente consegue ter uma imagem bem completa de tudo que está acontecendo atrás do carro, né? Inclusive, ó, vou aproveitar aqui, mirar numa árvore, a gente consegue ver que as imagens são bem diferentes. Então aqui a gente vê que a gente ainda está bem distante da árvore. Só que quando a gente olha na câmera superior, parece que a gente já está quase encostado. Por quê? Porque aquela imagem tem que representar mais a visão que você tem normalmente de um espelho traseiro, né? Então vamos lá, fazer aqui a manobra. A gente vê que o sistema também consegue identificar a posição do obstáculo, né? Colocando aquele triângulozinho amarelo. E aí você tem aí as duas imagens para te auxiliar. O destaque aqui do Camaro também, pessoal, é que o volante, apesar de ter assistência elétrica, ele é um pouquinho pesado, né? O carro tem uma roda muito grande, um pneu bastante largo e até porque ele é um esportivo, né? Um legítimo esportivo. Então faz até sentido ele ter aí um volante um pouquinho mais pesado. Detalhe, você consegue abrir e fechar a capota do carro mesmo com o veículo em movimento. Só que o próprio manual diz para você não fazer isso acima de 50 km por hora. Então olha só, nós estamos aqui aproximadamente 20 km por hora e eu vou aproveitar aqui para fazer a abertura da capota. Ele abaixa os vidros e ele faz aqui a operação. Você tem que ficar com o dedo até ele terminar aqui a operação da capota. Então como você consegue ver, e ele faz até o aviso ali no painel sobre a capota aberta, né? E óbvio, né? Carro conversível no sol, se você vai abrir a capota, traga sempre o bonezinho, porque dependendo de onde você está aqui na nossa região, o sol é bastante forte. Bom, em baixa velocidade, pessoal, é um carro conversível como qualquer outro. Agora, quando você vai para a rodovia, uma coisa que eu aconselho sempre a fazer é levantar os vidros para você diminuir a turbulência. E aqui tem um detalhe, né? Porque os dois botões aqui controlam os vidros dianteiros, apertando mais uma vez, ele controla os vidros traseiros. Então o mesmo botão tem duas funções de acordo com o que você seleciona. Então na estrada é sempre legal manter os vidros levantados, que isso acaba diminuindo bastante a turbulência. Duas coisas legais aqui sobre o Camaro. Bom, a gente tem aqui o sistema de ventilação de bancos, que quando está um dia quente como hoje é bem legal, até para você usar com a capota aberta. E eu perguntei para o pessoal da Chevrolet o seguinte, olha, eu posso usar o ar-condicionado desse carro mesmo com a capota aberta? E eles me disseram, sim, o sistema foi projetado para ser utilizado até mesmo com a capota aberta. Nesse caso, o que eu aconselho vocês a fazerem é usar o ar-condicionado com controle manual, né? Aí você, se é um dia muito quente, você abaixa toda a temperatura e aí usa ele com o controle manual. Dessa forma, mesmo com um solzão meio forte, você ainda vai conseguir usar o carro de forma bastante confortável. Bom, talvez vocês estejam sentindo aí falta do nosso teste de tachão e lombada. Então eu já vou dizer, não faremos esse teste com esse veículo, por motivos bastante óbvios, né? Então nós temos aqui um carro com uma roda muito grande e um perfil de pneu muito baixo. Então, por questões até para preservar o conjunto, você não deve confrontar tachões com esse tipo de pneu no carro. E muito menos lombada, né? Porque a frente do veículo, ela é baixa.
E dessa forma, se você não passar em baixa velocidade, em obstáculos como lombadas e valetas, certamente você vai ter problema e vai acabar danificando o veículo. Mas a manobra de fim de rua a gente quer fazer, né? Até para ter uma ideia de como é que é manobrar o Camaro no dia a dia. Vamos alinhar aqui o carro com o lado direito da guia e vamos lá. Vamos fazer a nossa manobra, parar aqui no nosso ponto de referência. Deve imaginar que vai usar um baita de um espação aqui, né? Vira um pouquinho mais que uma volta para girar completamente o volante. E como esperado, o carro nem girou aqui os 90 graus, né? Girou menos que os 90 graus. Voltar ele aqui um pouquinho, vamos desvirar o volante. E vamos fazer aqui a nossa manobra completa. E olha, pessoal, o espaço que a gente usou aqui na rua foi praticamente o mesmo de picapes médias. Eu diria um pouquinho menos que as picapes médias, mas é o esperado, afinal de contas temos aqui um carro bem grande. Então, ainda que ele tenha aí a câmera de ré, sensor de estacionamento, eu vou dizer para vocês, manobrar o Camaro não é uma situação fácil. Então você precisa ter bastante espaço e saber dirigir bem o carro, porque ele é bem grande, ele é bem largo, ele é comprido, é um carro baixo, não tem muita visibilidade aí da parte dianteira, ou seja, dá trabalho fazer a manobra com o Camaro. Vamos testar aqui o 0 a 100 do Camaro. Primeiro eu vou usar aqui o modo de condução passeio, vamos ver como é que o carro se comporta e ver aí qual que é a marca que ele faz. Vamos estolar o carro aqui e... olha só, aqui no modo passeio ele fez 5,52 na nossa câmera, mas no cronômetro do carro ele fez 5 segundos cravado. Agora vamos testar aqui no modo esporte, mais uma vez, vamos estolar o carro e... olha só, baixou um pouquinho o tempo. Na nossa câmera foi 5,46, só que no cronômetro do carro, curiosamente, ele deu 5,1. E agora a última passagem aqui no modo pista, né? O modo track. Vamos ver como é que ele se comporta. Estolar o carro e... e olha só, pela nossa câmera baixou ainda um pouquinho mais. Ele fez 5,37. Mas o cronômetro do carro, curiosamente, 5 segundos cravado. Bom, a gente vai confiar no nosso equipamento, porque ele tem precisão de GPS e foi feito para isso. De toda forma, a gente tem uma marca aqui muito boa do Camaro no 0 a 100. Mas e se a ideia for usar o Camaro de uma forma mais suave? Como é que é na estrada? Pois bem, eu já zerei aqui o computador de bordo. Vamos fazer um trecho relativamente pequeno, mas andando suavemente com o carro, para a gente ter uma ideia aí do consumo. E outra coisa... a gente também quer demonstrar aqui a operação do motor V4, né? Porque ele pode alternar entre V8 e V4 para economizar combustível. Então, por exemplo, quando você está numa situação de velocidade estabilizada na estrada, com o acelerador bem tranquilo, olha só, ele já mudou ali no painel. Ele está colocando ali o V4 em verdinho, mostrando que ele está operando apenas com 4 cilindros para economizar combustível. Agora, ele fica nessa situação se você não acelerar muito forte. Se você acelerar um pouquinho mais, ó, vou acelerar até um pouquinho, ó, ele automaticamente já muda para o V8. De toda forma, isso aqui deve ajudar na economia de combustível. E vamos aproveitar aqui para fazer mais duas coisas também. Ver a velocidade em função de rotação. Para isso, primeiro a gente tem que passar a marcha aqui para o modo sequencial. Olha só, a gente já está em 10ª marcha. E eu vou estabilizar aqui a velocidade em 100 km por hora, para a gente ter uma ideia de como é que fica a rotação. Em 100 km por hora, a gente tem ali aproximadamente 1.400 giros, ou seja, é uma rotação muito baixa em 10ª marcha. E agora eu vou acelerar aqui para 120, mantendo a 10ª marcha, para justamente a gente ver como é que fica a rotação nessa outra velocidade. Chegando aqui a 120 por hora, pessoal, a gente tem uma rotação um pouquinho acima de 1.500 giros, eu diria ali talvez 1.600. De toda forma, a rotação é bem baixa quando a gente está aí na 10ª marcha. Bom, o pessoal também pergunta como é que fica o isolamento acústico aqui do carro. Ó, estamos passando do lado de um caminhão. Vocês percebem que quando o carro tem uma capota de lona, e aí não é um problema do Camaro, mas qualquer conversível com capota de lona,
até falo por experiências anteriores que eu tive, ele não tem aquele isolamento acústico que você consegue ter de um carro com a capota rígida. Até mesmo alguns conversíveis que têm a capota rígida, eles também conseguem ser um pouco mais silenciosos, não tanto quanto um carro normal, mas mais do que a capota de lona. Agora, com capota de lona, eu digo para vocês, o ruído externo, ele acaba invadindo um pouco mais o veículo. E também, a questão dele ser um conversível, eu expliquei a questão da resistência estrutural, ele sofre mais vibração. Então, barulhinhos de acabamento, assim, daquela sensação de às vezes sentir um pouco o carro torcer, é normal num conversível, em qualquer um, tá, pessoal? Bom, vamos conferir aqui o nosso resultado, ó. A gente rodou aí aproximadamente 12 km, velocidade média de 97 km por hora, uma condição bem ideal, né? Pouco aclive, pouco declive. E a gente conseguiu aí uma média de 12 km por litro. Mas essa é, digamos assim, a média máxima que você vai conseguir fazer com esse carro, andando com ele suavemente na estrada. Eu diria que numa situação mais real de uso, onde você vai ter mais acelerações, um pouquinho mais de terreno aí com aclive e declive, você vai ficar aí na casa dos 10,5 andando suavemente. Mas a gente sabe que na cidade, se você for pegar aí a utilização normal, a gente pode considerar médias aí na casa de 5, 6 km por litro. Evidentemente, não é um carro econômico, até por conta da cilindrada desse motor. Até aqui, pessoal, a gente viu que o Camaro conversível tem muitas coisas legais para oferecer para quem puder ter um carro desses na garagem. Mas antes da gente ir para os finalmente aqui no vídeo, eu vou aproveitar para responder algumas perguntas que foram feitas aí pelos internautas no nosso vídeo de agenda. E a primeira delas foi, como é que é a questão dos reforços que esse carro recebe para ele poder ser um conversível? A gente mostrou aí no vídeo um deles, né? Que é bem aparente, que fica aqui na região do motor, aquela barra estabilizadora ligando ali as duas torres da suspensão. Mas não é só aquilo. Por baixo do carro, você vai ter outras partes assim também, justamente para aumentar a resistência estrutural, porque a falta do teto aqui em cima faz com que o carro precise ter uma base mais consistente, justamente para evitar aí as torções. E ainda assim, quando a gente compara um carro conversível com um carro tradicional, ele geralmente tem uma tendência a sofrer um pouquinho mais de torção. Isso faz parte da característica não desse, mas de todos os outros conversíveis. Outra pergunta que fizeram para a gente é como é que funciona o sistema de gerenciamento de cilindros. Olha, nem é tão complicado entender isso, né? Então a gente tem ali o comando de válvulas que aciona as válvulas de admissão e de exaustão. O cilindro que vai ser desativado, o que acontece? Ele faz a aspiração do ar, mas não injeta combustível pelo bico injetor. Nesse momento, ele fecha a válvula ali de admissão e mantém fechada a válvula de exaustão. Então o cilindro vai funcionar como uma espécie de mola a ar, né? E aí o cilindro ele fica trabalhando, mas sem injeção de combustível e sem detonação. E ele fica dessa forma enquanto não é demandada a potência. Na hora que é demandada a potência, o dispositivo volta a abrir e fechar as válvulas e dessa forma aí você tem essa alternância aí entre cilindro funcionando e o cilindro desativado. Lembrando, o pistão continua subindo e descendo, a diferença é que você não tem aí entrada de ar e combustível e o sistema fica todo fechado enquanto o cilindro está desativado. Outra pergunta que chegou para a gente: e se esse carro aqui eventualmente se envolver num acidente que ocasione um capotamento? Como é que fica a proteção de quem está aqui dentro? Vamos lá, pessoal. Não é o caso aqui do Chevrolet Camaro, mas existem outros conversíveis que aqui nesta parte traseira existe um sistema de Santo Antônio automático. Então o carro começou a inclinar, o Santo Antônio ejeta como se fosse uma espécie de abertura de airbag e aí ele faz um conjunto acompanhando ali o para-brisa justamente para proteger a cabeça dos ocupantes. Esse dispositivo não está presente no Camaro. Então aí eu perguntei para a Chevrolet, mas então, se não tem esse dispositivo, como é que as pessoas ficam protegidas? O que me foi dito foi o seguinte: esta parte aqui é bastante reforçada e se você traçar uma linha reta deste ponto até a traseira do carro, as cabeças das pessoas aqui dentro estarão protegidas. Então a própria traseira do carro junto com aquela parte ali faz a proteção aí das cabeças. Olha, eu acredito no que a engenharia da Chevrolet disse. De toda forma, a gente consegue ver que é um sistema, digamos assim, meio que no limite.
E tem mais, se vocês procurarem aí na internet, que foi exatamente o que eu fiz, nos Estados Unidos é muito comum existirem alguns acessórios para serem instalados nesse carro, que é justamente a barra anti-capotamento. Claro, não é um acessório original Chevrolet, mas você vai encontrar na internet um sistema que é instalado justamente nessa região aqui. De toda forma, a gente sabe que um carro conversível nunca vai oferecer a mesma proteção do que um carro que tem aí um teto rígido em caso de capotamento. Portanto, fiquem sabendo que aqui você sempre vai correr mais risco do que um carro que tem teto. Bom, e para a gente encerrar aqui o vídeo, pessoal, imagine que você é uma daquelas pouquíssimas pessoas no Brasil que tem a possibilidade de ter um carro desses na sua garagem. E então, quanto custa para comprar um Camaro desses? Aí vem outra má notícia. Por quê? Esse Camaro aqui é modelo 2020. Foi o último lote de importação que a Chevrolet do Brasil fez do modelo. No modelo 2021 que tem nos Estados Unidos, nós não temos aqui, inclusive houveram incrementos de tecnologia no carro, como por exemplo sistemas de assistência à condução, que não estão disponíveis nesse carro. Não sabemos se a Chevrolet fará um novo lote de importação de Camaros, a gente não sabe isso. A gente sabe que agora essa situação de pandemia mundial aí que a gente acabou de atravessar, estamos atravessando ainda, mudou toda a relação comercial do mundo e isso fez faltar carro, faltar insumos para produzir veículos. Então a gente realmente não sabe como vai ser o futuro do Camaro, pelo menos importado oficialmente pela Chevrolet no mercado brasileiro. E você não encontra mais esse carro 0 km para comprar. Se encontrar, vai ser modelos aí usados, pode ser até com baixa quilometragem. E aí você vai perguntar, quanto que é o preço desses carros? Pois bem, aproximadamente, caso você encontre, vai estar aí na faixa dos 480 mil reais. Efetivamente não é um carro barato. Mas o que eu posso dizer a respeito aqui do Camaro conversível? Certamente, este Camaro aqui é o melhor Camaro que já rodou no mercado brasileiro, indiscutivelmente. Eu acredito que essa geração, pelo menos na minha opinião, é o state of art do Camaro. Então, se você um dia puder ter um carro desses, vale a pena sim ter e ter para coleção, porque é um verdadeiro ícone American Muscle Car. E aí pessoal, gostou desse vídeo? Então por favor deixa o seu like, assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Essas matérias sempre detalhadas, só comigo Jorge Augusto aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.